Olá pessoal, boa noite, Marco, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa noite pessoal, depois de um períodozão, né? Isso, fazem 21 dias que a gente não se vê, provavelmente vocês estão com muita saudade da gente, ou não, né? Isso aí. Então, muitas coisas rolaram, muitas comemorações, Dia dos Namorados... A Copa, o Brasil. Copa, o Brasil. Será que é pra comemorar o Brasil do jeito que tá? Sei lá. Foi uma vitória, cara, tá bom. Comemora. Vamos lá. Isso. Bom, e hoje a gente está aqui para falar das últimas 3 áreas de conhecimento, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Então, essas últimas 3 áreas de conhecimento, mesmo às vezes pouco utilizadas, também são importantes para o gerenciamento de projetos. E a gente precisa realmente conhecer e utilizá-las de forma correta, não é isso? Isso aí. Bom, falando novamente, é lógico que a gente está aqui no fórum, né? Mas não tem ninguém ainda, não sei se é porque o pessoal ainda não chegou na sala, mas... Qualquer dúvida aí, estamos online aqui, para a gente manter essa interatividade que a gente precisa nessa disciplina, ok? Isso aí. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha básica. A gente viu na aula passada a respeito de 3 áreas de conhecimento e a primeira é custos, não é isso, Marco? Custo, fator importante que mexe no bolso, então as pessoas ficam mais ou menos nervosas. Os custos nós vimos que tem alguns processos. Vamos ver aí no slide quais são os processos da área de conhecimento custo. Primeiro dele, determinar o orçamento, estimar os custos e controlar os custos. Tudo isso vai impactar diretamente no andamento do projeto. Vai dizer quanto se tem para investir. Isso influencia até na qualidade de produtos. Você tem mais recurso financeiro alocado de maneira correta, seu produto pode ter uma melhor qualidade. Isso mesmo. Bom, e aí, destrinchando um pouco esses processos, a gente tem a estimativa de custos inicialmente, que você vai estimar. Lembram que lá no tempo você estimou os recursos das atividades? Então, para cada recurso daquele, a gente precisa estimar os custos reais para cada atividade, ok? Quando a gente fala em determinar o orçamento, às vezes a gente troca, às vezes a gente acha que é realmente para fazer um determinado orçamento com o fornecedor. E não, o orçamento a gente viu que é uma linha, né? Tempo versus valor gasto no projeto. Então é para a gente verificar, por exemplo, na primeira semana quanto que a gente vai gastar, na segunda quanto, e aí construir um gráfico real que vai servir também, não sei se vocês se lembram, para a gente calcular o valor agregado dentro do projeto, para a gente ter uma linha de base relacionado ao valor agregado que a gente está agregando com as atividades envolvidas para o nosso projeto, ok? E, por último, controlar os custos, né? A gente precisa fazer esse controle, a gente vê que essa fase de planejamento, né, que a gente viu de estimar os custos e determinar o orçamento são muito importantes para que na hora da execução a gente controle realmente os custos e verifique e tome cuidado para que nada saia do planejado. E isso é importante por quê? Porque, às vezes, em um projeto, você aloca determinados valores para ele. E se você continuar, se você começar a fazer atividades fora do projeto, você pode, ou até mesmo demorar muito em uma determinada atividade, você pode gastar mais do que o necessário, e aí vai impactar lá na qualidade, vai impactar no tempo, vai impactar no escopo real do projeto. Podendo até tornar o projeto inviável. Inviável. E aí é papel do gerente de projetos verificar se os custos estão sendo viáveis ou não, ok? Bom, e aí a gente tem outra área de conhecimento. Outra área de conhecimento, que é a qualidade, que também tem os seus processos, que são planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade. Nesse planejar a qualidade é exatamente estabelecer tudo que o projeto tem que ter para que ele atenda a qualidade esperada pelas normas, pelo cliente, até pela própria equipe de desenvolvimento do projeto. Isso é na fase inicial, né? Na fase de planejamento. Isso, na fase inicial de planejamento, que é quando ocorre o planejamento, que vai estabelecer o que é a qualidade para o projeto. Tendo isso em mente, lógico, documentado, você vai dar andamento no projeto e ter esses dois outros processos. Vamos ver aí, que são o quê? Realizar a garantia da qualidade. Isso aqui, nesse processo, você vai ter o quê? Tendo o planejamento da qualidade, você vai realizar a... execução, né? Isso, durante a execução, você vai ter a garantia de que o que foi planejado está sendo executado. Você vai aplicar determinados padrões que foram planejados, né, para que você garanta realmente a qualidade. Isso. E
Em garantindo essa isso. qualidade, você faz o quê? O controle dela. Né? Isso, garantindo que é outro processo aí que nós temos, que é o controle da qualidade. Isso mesmo. Então a gente tem duas equipes aí. Uma para garantir a qualidade, ou seja, aplicar os padrões reais de qualidade. Aplicar o que foi planejado. Projeto, isso. E a outra para monitorar, para verificar se realmente está saindo com a qualidade desejada. Isso relacionado ao cliente, isso relacionado aos padrões técnicos que resolveram adotar de qualidade em relação ao projeto. Isso okay? aí. Bom, depois da qualidade, a gente tem mais um, não é isso? Isso. Outra área também que é um calcanhar para pessoas de nossa área, não é? Que é lidar com pessoas. A grande área, recursos humanos, seus processos, desenvolver o plano de recurso humano, que nada mais, nada menos do que detecta os perfis de pessoas que vão fazer parte do projeto. Você vai estabelecer que precisa de um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, um DBA, vai estabelecer os papéis que vão existir dentro do projeto. Até aí não tem nome de ninguém. Segundo processo, vamos lá. Mobilizar a equipe do projeto. Você já tem lá no planejamento quais os perfis. Nesse outro processo você vai alocar as pessoas nesses perfis. Você vai contratar pessoas para fazer parte do projeto para dar andamento à execução das tarefas que foram planejadas. Isso mesmo, Marco. E lembrando também, quando a gente vai mobilizar essa equipe, além das contratações externas, a gente precisa também conhecer as pessoas que trabalham atualmente na organização para ver se não tem alguém que se encaixa no perfil técnico que o projeto precisa. Isso aí. É isso? Então a gente realmente precisa conhecer as pessoas que trabalham dentro da nossa organização, para que a gente possa realmente trabalhar essas pessoas e que elas possam, às vezes, participar de projetos, ao invés de você contratar pessoas de fora, você contratar profissionais desconhecidos, às vezes você tem um recurso humano ali dentro da sua própria empresa que realmente possa agregar valor ao seu projeto, né? Ela possa trabalhar de forma mais completa e até porque ela conhece realmente a cultura organizacional da empresa. Então, já fica mais fácil a apresentação do projeto e tudo mais, ok? Além de mobilizar a equipe, a gente pode ver aí no nosso slide que a gente tem desenvolver a equipe, né? Às vezes é necessário você, para um determinado projeto, você fazer um treinamento, você fazer uma conscientização a respeito do que é o projeto e quais as habilidades que as pessoas precisam adquirir para desenvolver realmente esse projeto. É lógico que nem todo projeto as pessoas não já estão prontas para desenvolver as atividades. Às vezes é preciso você investir no desenvolvimento dessa equipe, investir em treinamento principalmente, ok? E por último aí, a gente pode acompanhar no nosso slide, gerenciar a equipe, né? A gente sabe que gerenciar recursos humanos não é fácil, né? Os chefes de departamento de recursos humanos aí que não nos deixam mentir. Então, você gerenciar essa equipe, verificar, alocar os recursos no momento correto, desalocar e fazer com que eles trabalhem nas atividades operacionais da empresa do dia a dia, é uma habilidade que você tem que ter. E se não for tudo planejado, você não consegue realmente planejar, alocar e desalocar recursos humanos. E aí outra coisa que a gente tem que falar também é que, por exemplo, quando você vai gerenciar uma equipe, às vezes uma pessoa que está desenvolvendo uma atividade não vai desenvolver outra agora e só vai precisar voltar ao projeto em outro momento. Então você precisa ter toda essa habilidade e fazer com que a pessoa não se torne muito ociosa dentro do projeto. Então, quando você vai desenvolver realmente o cronograma lá do projeto, desenvolver quais atividades vão ser feitas em cada tempo, você também tem que se preocupar com os recursos. E um dos recursos que a gente viu são os recursos humanos. Existem os recursos físicos, financeiros e outros que a gente tem que se preocupar. Mas agora aqui, o que a gente viu na aula passada a respeito dos recursos humanos, que a gente também precisa se preocupar realmente com a alocação e desalocação dessas pessoas, precisa treinar essas pessoas, desenvolver a equipe e assim por diante, ok? Então, esses foram as 3 áreas de conhecimento. E lembrando que na aula passada a gente fechou as 4 principais áreas de conhecimento que a gente tem dentro de gerência de projetos, que são o quê? Escopo, tempo, custo e qualidade, ok? Então, essas 4 áreas de conhecimento, pessoal, são as principais áreas que a gente realmente trabalha dentro de um projeto. São as áreas que vão impactar realmente, né, o escopo, quando você define real o que vai ser o projeto, o tempo onde você vai desenvolver o cronograma, porque a gente sabe que hoje em dia aquele ditadozinho vale mais do que nunca, tempo é dinheiro, ok? Tem os custos que realmente impactam no bolso dos diretores e o que eles precisam de retorno para a organização, ok? E
a qualidade que vai indicar realmente o produto ou o serviço final como sendo diferencial no mercado de trabalho, ok? Então, essas 4 áreas de conhecimento foram vistas aí na aula 3 e na aula 4, né, finalizando as 4 principais, e a gente já demonstrou 6 áreas de conhecimento, não é isso, Marcos? Isso aí. Faltam mais 3. Faltam mais 3, que serão as 3 abordadas hoje e finaliza as áreas de conhecimento do PMBOK. Isso mesmo. Antes de entrar no objetivo da aula, Fred, tem aqui no fórum, realmente, pessoal, vamos participar da interação, do chat. Está aqui o Adalberto, o João, o Celso e o Alessandro. Vamos lá, questões para tornar a aula mais dinâmica, fica bom pra caramba. Isso mesmo. Então o objetivo da aula de hoje, não é, Fred? Vamos ver. Primeiro, compreender as áreas de conhecimento. Comunicação, riscos e aquisições, descritas no PMI do PMBOK. São 3 áreas que nós vamos ver hoje, que elas têm a sua importância. Apesar de elas não serem as áreas principais, como o Fred comentou, elas têm sua importância, por isso sua existência, certo? E elas também, como todas as outras que nós vimos, possuem seus processos. Que, né, Fredson? Isso mesmo. Então, o próximo objetivo, a gente vai descrever os processos que compõem as áreas de conhecimento apresentadas nesta aula. Então, a gente vai ver realmente quais são. Lembrando que todos esses processos que compõem o PMBOK, nem sempre você vai precisar utilizar todos, ok? Mas é interessante você utilizar o que você vai ver que vai dar realmente resultado no seu projeto. Aí pode perguntar, mas qual? Vai depender muito do projeto, do tamanho do projeto, da cultura organizacional, da equipe que está gerenciando o projeto. Da experiência do gerente. Isso mesmo. Então você só vai adquirir isso com a experiência quando você for trabalhar com gerência de projetos, ok? Bom, depois dos objetivos a gente tem o que aí, Marco? Vamos lá. A apresentação das 3 áreas, não é, Fred? Que é aquisições, riscos e comunicações. Aqui a gente vai ver que elas fazem parte, têm uma certa importância no gerenciamento de projeto. Então vamos a uma introdução, Fred. As áreas de hoje também possuem entradas, ferramentas e saídas. Pessoal, todo processo que nós vimos, cada um tem uma entrada, que são os documentos que já foram gerados, planejamento, cronograma, tabela de custos, tudo aí, documentos que servem de entrada para os processos que vão ser trabalhados de acordo com técnicas e ferramentas e vão gerar saídas, que geralmente são outros documentos ou o produto em si. Isso mesmo. E aí, fazendo uma ligação aí... Analogia. A gente viu que lá no gerenciamento de tempo a gente tinha levantamento dos recursos das atividades, né? Então, cada atividade a gente tinha determinados recursos. E aí, esse processo serve como entrada para o processo de gerenciamento da equipe, de planejamento da equipe do projeto, né? Então, a gente vai realmente linkando as coisas e realmente vai percebendo que todos os processos estão linkados e um vai servir de entrada para o outro, ok? Então, todos os processos descritos aqui, a gente tem as entradas, as ferramentas e técnicas que a gente desenvolve para elaborar esse processo, para desenvolver esse processo, para desenvolver as atividades que compõem esse processo, e a gente precisa ter determinadas saídas bem definidas para que a gente possa desenvolver o processo de forma correta, ok? Então vamos lá para a primeira grande área de hoje, Fred. Comunicação. Comunicação, pessoal, nada mais, nada menos do que busca, garante a geração apropriada, além da coleta, distribuição, armazenamento e controle mínimo das informações que compõem todo o projeto. Pessoal, essa não é uma grande área que está entre as principais, mas ela tem uma importância bem interessante no projeto em si. Essa área ela busca garantir a comunicação eficiente e eficaz entre as partes que compõem o projeto, entre o gerente e quem está patrocinando o projeto, entre o cliente final, entre qualquer stakeholder do projeto, qualquer pessoa envolvida no projeto, precisa compreender o que todos estão falando. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Só que aí, pessoal, tem um detalhezinho. Tem informação. A gerência de projeto em si, ela busca que as informações sejam transparentes. Só que tem o momento certo da informação chegar à pessoa certa. Quem é a pessoa que deve ser entrevistada, em que momento, quando, por quê. Tudo isso é feito aqui através dos seus processos. A área de conhecimento de comunicação possui 5 processos. Vamos ver quais são.
identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir as informações, gerenciar as expectativas e reportar. Vamos ver o que é cada um desses processos agora. Falar do primeiro, Fred? Vamos lá, então vamos lá. O primeiro processo é identificar as partes interessadas. Então a gente precisa o quê? Determinar as pessoas e organizações que podem ser afetadas pelo projeto. Pessoal, todo projeto ele envolve pessoas, envolve organizações, sejam elas fornecedores, clientes, pessoas organizações que vão fornecer informações ou dados para determinado projeto. E esse processo aí de identificar as partes interessadas, juntamente com o primeiro processo lá de integração, não sei se vocês lembram, alguém consegue lembrar aí? Não? Sim? Bom, a gente precisa lembrar que o primeiro processo da fase de integração é o termo de abertura do projeto. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer no projeto. Então o termo de abertura, mais essa identificação das pessoas interessadas no projeto, são os documentos que fazem parte da fase de iniciação do projeto. Só são esses dois documentos, ok? Esses dois documentos compõem a fase de iniciação do projeto, ou seja, o termo de abertura e identificação das partes interessadas. Mas se a gente só vai citar as partes interessadas, não, pessoal. A gente precisa saber o porquê que essa pessoa é parte interessada e precisa documentar. Em que momento que ela vai ser importante no projeto, se ela vai influenciar em determinados processos do desenvolvimento do projeto, se ela precisa ser reportada por determinada informação que consistir dentro do projeto. Então existe uma gama de informações que a gente precisa saber para a gente informar essas pessoas que são partes interessadas no projeto. E quem são essas partes? São os colaboradores de uma organização, são os sócios proprietários de uma organização ou o proprietário, são os diretores, são organizações que vão ser afetadas pelo projeto, é a própria sociedade que vai ser afetada por esse projeto. Então, todos esses stakeholders aí, eles precisam ser identificados e descritos o porquê que eles vão ser influenciados, porquê que eles vão influenciar ou ser influenciados pelo projeto, ok? Então, esse é o primeiro processo e ele faz parte da fase de iniciação, juntamente com o termo de abertura do projeto, que é o primeiro documento que a gente faz, ok? Bom, além desse processo aí, a gente tem mais, não é isso, Marco? Tem sim, Fred, que é o nada mais, nada menos, novamente, do que planejar as comunicações. A gente viu aí, nesse processo anterior, que a gente, além, só complementando, Fred, você disse que lá tem que fazer o mapeamento de quem é interessado, que poder ele tem sobre o projeto e também o interesse que ele tem no projeto, sim, que acaba sendo o mapeamento do porquê que ele está envolvido. Isso, né? Mesmo. Aí o detalhe, a comunicação em si, pessoal, ela busca com que a comunicação ocorra de maneira eficiente e eficaz, que ocorra da maneira correta, pela pessoa correta, tendo o destinatário correto, no tempo correto. Isso que busca essa área de conhecimento. Agora, voltando ao processo aqui, o segundo, que é planejar as comunicações. E o que ele faz? Determinação das necessidades de informação das partes interessadas e definição de uma abordagem de comunicação. Isso aqui, pessoal, ainda é na fase de planejamento. Por exemplo, um planejamento correto da comunicação pode evitar um atraso. Já pensou um atraso por conta de uma falha de comunicação? A pessoa estava esperando o memorando e você mandou por e-mail. E ele não recebeu o memorando e está lá parado. Marco, isso acontece muito. Acontece, eu estou lembrando o exemplo, só que eu não posso falar. Ah, é? Então, acontece muito essa questão de atrasar tempo e às vezes até influenciar no custo. Essa falta de sincronia nas informações. É a falha no planejamento. Isso mesmo. Do planejamento da comunicação. Da comunicação. Isso aí. Da área que a gente está vendo aqui, né? Isso. Então a gente planeja realmente, a gente tem que definir uma abordagem padrão para isso, né? Isso. Aí, por exemplo, qual que é a abordagem padrão? É bilhetinho no computador? Então tá fechado. Fechou. Se está documentado desse jeito, fica então tudo vai ser empregado assim. aqui. Justamente. Toda hora você tem que ir lá no seu computador e verificar realmente se tem algum bilhetinho novo, né? Ou, mais comumente, através de e-mail, é bem interessante, através de sistemas ou ferramentas de gestão de projetos, que aí a gente utiliza um sistema todo integrado, que aí distribui a comunicação de forma correta, e a gente vai ver essas ferramentas lá na última aula, né? Isso. Então, esse planejamento real aí, de determinar como que a informação vai ser
vai rodar, vamos dizer assim, dentro do projeto, é muito interessante. Por quê? Porque uma vez definido e todo mundo fica sabendo, todo mundo só vai buscar informação em um determinado local. E essas informações elas têm que ser distribuídas de forma correta, ok? Então, depois que você planejou como que você vai fazer essa comunicação, depois que você definiu realmente como que essa comunicação vai acontecer dentro do projeto, a gente tem outro processo bastante interessante que a gente pode ver no nosso slide, que é distribuir informações. Okay? Ô, Fred, lembrei de uma coisa aqui, casando o planejamento e a distribuição. Sim. Um dos detalhes que também deve constar no planejamento e deve ser executado na distribuição é não fornecer informação para quem não era para fornecer. Isso mesmo. Por exemplo, a confidencialidade de alguma tarefa, alguma atividade. Isso já é questão de segurança. Entra em segurança e pode ser aqui resolvido, sanado no planejamento da comunicação. Isso mesmo. Então, essa questão de você realmente dar, né, você distribuir informação correta para a pessoa correta no momento correto, é essencial para o projeto e para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, né? Até as operações diárias das empresas precisam ter isso. Então, voltando, né, distribuição, indo para a distribuição das comunicações, a gente precisa realmente definir em que momento cada informação vai ser distribuída para cada pessoa interessada dentro do projeto, ok? Por exemplo, se você tem o gerente de projetos é muito responsável por isso. Por quê? Porque ele realmente vai alocar, vamos dizer assim, as informações para os stakeholders corretos. Por exemplo, você tem um atraso lá no cronograma. Será que é preciso, antes do gerente de projetos conseguir sanar essa situação de atraso, será que um stakeholder como diretor da empresa precisa saber disso? Não precisa. Às vezes, a própria equipe de projeto consegue se reorganizar e consegue sanar esse atraso nas atividades aí antes do término do projeto, né? É lógico que com o passar do tempo, se isso fosse agravando, é importante a gente deixar transparecer essa informação, ok? Então, você distribuir as informações corretas para todos os stakeholders, na nossa área, por exemplo, para os programadores, a análise chegar no momento correto para eles, ou seja, se você faz um levantamento de casos de uso lá inicial e vocês ainda estão debatendo para que aquilo ali vai chegar na mão do programador, não precisa ainda. Então, vamos fechar realmente o escopo de tudo que vai ser para depois a gente passar para as outras atividades de programação, desenvolvimento do banco de dados e assim por diante, ok? Então, definir realmente a comunicação, em que momento cada pessoa vai ser distribuída é, primeiramente, responsabilidade do gerente de projetos e da equipe que gerencia e planeja toda a comunicação do projeto, ok? Bom, depois de distribuir, a gente tem mais, gerenciar as partes interessadas. Isso aqui, gerenciar as partes interessadas exige bastante jogo de cintura do gerente. O que é que tem esse processo, pessoal? Satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com ela. Nesse processo, exige um certo jogo de cintura por parte do gerente, porque ele tem que gerenciar por exemplo, gerenciar conflitos, isso aí. Eu não queria falar conflito porque às vezes pensa que é briga, é jogo de interesse. Mas conflito em um projeto, em uma organização, às vezes pode ser conflito de objetivos, ou seja, duas pessoas estão fazendo atividades e estão se conflitando, ou seja, elas dependem de determinada informação que a outra não quer dar, e aí gera um conflito e nem sempre quer dizer briga. Isso. Né? Nem sempre vamos para o lado ruim. Às vezes existem conflitos de pessoas que estão sendo influenciadas pelo projeto, mas que estão indo em caminhos opostos. E a gente precisa em um projeto em busca de um único caminho, que é realmente o produto ou o serviço final do projeto. Isso aí. Aí nesse processo, ele exige um certo gerenciamento mais ativo por parte do gerente, para que ele consiga, de certa maneira, influenciar as pessoas para abraçar o objetivo do projeto. Por exemplo, um cliente ele quer alguma coisa bem um pouco fora da realidade. O gerente pode conversar de forma mais ativa, persuadir esse cliente e ele aceitar algo mais real, que vá satisfazer as necessidades dele. Nesse processo acontece esse tipo de coisa. Isso mesmo. Então, e gerenciar conflito é meio complicado, né? Porque entra várias variáveis, entre elas o poder. Né? Às vezes as pessoas que estão numa hierarquia maior em uma empresa, elas influenciam as pessoas que estão abaixo
de uma forma de querer impor as coisas, né? Isso. E a gente precisa gerenciar essa questão aí do poder, do conflito que pode haver dentro de um projeto. Isso, que na verdade o que deve ser formado é uma confiança entre as partes. Isso e mesmo. não tentar impor e tal. Pode existir o gerenciamento mais ativo, de mostrar, persuadir, mas não a imposição de poder ou então aquele choque de ego que acaba ninguém cabendo no mesmo planeta, né? Falando em ego aqui, na nossa área tem muito, né? E Isso. a gente precisa realmente trabalhar esses conflitos de forma correta para que ninguém saia perdendo, para que ninguém saia zangado, vamos dizer assim, e para ninguém, pessoas, e nem o projeto também sair perdendo, ok? Bom, depois de você gerenciar todos esses conflitos aí, a gente tem a questão de reportar o desempenho. Então vai coletar e distribuir, coleta e distribuição das informações sobre o desempenho. Isso inclui o relatório de andamento, medição do progresso e previsão. Pessoal, reportar o desempenho é algo essencial e que isso, né, o gerente de projeto tem que estar a par a qualquer momento, ok? Esse gerencial, reportar o desempenho quer dizer você verificar se o que você está agregando no projeto realmente é o que foi planejado, se o cronograma está de forma correta, se os recursos estão respondendo, se os recursos humanos principalmente estão respondendo ao que foi planejado. Então, reportar esse desempenho, reportar se o projeto está indo na linha correta que foi planejada para ele, é essencial para que o gerente de projetos, junto com sua equipe, tome as decisões a respeito do projeto. Por exemplo, ele pode dizer que precisa alocar mais recursos, pode replanejar o projeto alocando mais recursos, pode replanejar o projeto devido a uma nova tecnologia que surgiu no mercado, que vai tornar os custos menores, ok? Pode replanejar devido à alta do dólar e não poder comprar um equipamento importado e você precisa comprar um nacional. Então, essa reportagem do desempenho, do relatório de desempenho real do projeto, principalmente em relação a tempo e custo, né, pessoal, que influencia demais no projeto, é preciso que esse relatório seja realmente fidedigno ao que está sendo executado, e aí sim você vai ter o gerente de projeto, junto com sua equipe, junto com o cliente, vai poder tomar decisões a respeito do projeto para que não atrapalhe o andamento, para que o desempenho realmente seja o maior possível dentro do projeto, ok? Então, essa é a área de comunicação, né, Marco? E a área de comunicação é algo que hoje em dia é essencial para qualquer projeto. Né? Quem não se comunica se estrumbica, não é? O que é isso, Marco? Rapaz, essa é antiga. Essa é velha, viu? É antiga. Essa é velha. Bom, e depois da comunicação, Marco? Tem outra área que é riscos, pessoal. Nossa, Risco já foi bem comentado, acho na aula 1 e na aula 2 aqui no chat. Pessoal quer risco, software, tem técnica, tem... Vamos ver quem que o PMBOK fala sobre risco. Né, risco é complicado, viu, pessoal? Porque existe até um vídeo onde o Ricardo Vargas, né, um grande nome no gerenciamento de projetos, fala assim: se você não quer correr risco, não desenvolva projetos. Isso. Né? Então é algo realmente que a gente pode ver que se você... todo projeto, pessoal, por mais simples que seja, por mais... que pessoas sejam, poucas pessoas estejam envolvidas no projeto, pessoal, todo projeto corre risco, ok? Seja risco interno, seja risco externo, qualquer tipo de risco, e você tem que fazer esse gerenciamento, você tem que saber que um projeto pode ser influenciado pela alta do dólar, né? Você tem que ver se o projeto pode ser influenciado por uma nova lei feita pela Câmara, pelos deputados que não têm... segundo grau. Isso mesmo, pode também. Outra coisa, às vezes a gente sabe que hoje muitos produtos são produzidos na China. Um risco é se os trabalhadores da China começarem a entrar de greve e não produzirem nada. Né? Então tem um mundo de risco que você pode saber. É lógico que a gente, quando está iniciando, a gente desenvolve projetos muito pequenos e às vezes não consegue conceber isso, mas às vezes quando você está desenvolvendo um projeto pequeno, só você e outro amigo seu, vamos dizer assim, um risco que o projeto corre é de você ou seu amigo receber uma proposta melhor de trabalho, ok? Onde o salário é bem melhor do que o projeto. Né? Então a gente realmente pode ter risco só você e um amigo seu de faculdade desenvolvendo um projeto, ok? Então você tem que levantar esses riscos e
além desse levantamento desses riscos, a gente precisa também fazer com que a gente já tenha respostas, né, esboços de respostas, para que a gente possa, no momento que acontecer um risco desse, no momento que vier a se realizar, a se tornar real esse risco, a gente poder ter pelo menos um norte de como a gente pode responder esses riscos, ok? Não é só levantar risco do Marco Antônio sair correndo da aula. Aí o Fred teria que dar aula sozinho, né? Risco de faltar energia, né, em um dos polos. A gente tem que ter um plano de continuidade aí. Então, existe risco para tudo e a gente tem que gerenciar esses riscos, Marco. Isso aí. Então, Fredson, pegando bem, assim, reduzindo a explicação. A área de conhecimento de risco, ela busca o quê? Diminuir os impactos negativos no projeto. Ou aumentar os impactos positivos no projeto. Justamente, é isso que eu iria falar, porque pode ter risco positivo e negativo. Isso aí. Né? Então, a gente realmente precisa ter essa ideia de que os riscos, por exemplo, de quando a Apple estava iniciando lá, e aí o pessoal, outras multinacionais investiram nela. Era um risco que ela corria porque estava desenvolvendo um produto relativamente inovador para a época, e até hoje desenvolve, né? Sim. E aí muitas multinacionais começaram a investir. Isso era um risco e positivo para eles. Eles abriram o mercado para essas empresas investirem, e aí demitiram o Steve Jobs, e depois ele voltou por cima da carne seca, e a história vocês já sabem. Então, risco é possibilidade iminente de acontecer alguma coisa, boa ou negativa. Aí o pessoal que é repórter até, que antigamente falava risco de morte, hoje em dia é tudo risco de... Não, eles falavam risco de vida, né? Hoje só quer falar risco de morte achando que risco de vida está errado. Não está. Risco, possibilidade de acontecer algo, positivo ou negativo, já. Então vamos lá. A área, o slide, a gente passou batido. Já falou tudo, né? Identifica, analisa, fornece respostas aos riscos que podem surgir em um projeto. Né? Isso aí. Então foi o que eu falei, que além da gente identificar, analisar, a gente precisa dar algumas respostas, alguns cenários que podem ser desenvolvidos. Ou seja, você vai pegar e vai fazer o levantamento desses riscos. Que pode... E você pode traçar cenários. E não quer dizer que esses cenários você vai tomar a atitude de desenvolver determinado cenário. Não, você vai reanalisar para ver se ele ainda se aplica, né? Porque um projeto pode ter um tempo muito longo e às vezes o que a gente planejou hoje pode não servir para o ano que vem. O risco até pode não chegar também, né? Isso mesmo. Então vamos lá, são seis processos. Isso é uma área grande, não é? Então, primeiro, planejar o gerenciamento, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos. Próximo. Realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas dos riscos, isso aqui que o Fred comentou. E, por último, monitorar e controlar os riscos. Todas as áreas têm esse aí que é importante. Vamos tentar o primeiro processo então, Fred. Vamos lá. Primeiro, planejar o gerenciamento dos riscos, definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. Isso aqui é na fase bem inicial, na germinação do projeto ainda, não é? O planejamento real do projeto. Isso. Né? Então a gente vai realmente planejar, vai dizer como que a gente vai fazer essa gerência. Geralmente tem uma equipe que vai servir só para gerenciar e vai monitorar, né, para verificar se realmente em algum momento pode acontecer esse risco ou não, de um tsunami, por exemplo. Às vezes a gente constrói um prédio lá nas ilhas da Indonésia, um prédio bonito para a gente trabalhar. E aí tem que monitorar os riscos de onde o tsunami vir e acabar com tudo, né? Isso. Então a gente realmente planeja e desenvolve uma equipe para monitorar esses riscos, né? Essa equipe ela vai estar sempre antenada tanto nos riscos internos quanto externos da organização, ok? Depois desse planejamento aí, a gente pode ver no nosso slide, a gente vai identificar os riscos. Então, a gente vai determinar quais riscos que podem afetar o projeto e documentação de suas características. Então, a gente não vai só citar esses riscos, não. A gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver, né, um texto descrevendo realmente, pode ser com gráficos, com tudo, com estatísticas, de como esse risco pode influenciar o projeto. Ele sendo bom ou ruim. Então nesse processo a gente vai identificar realmente os riscos que a gente tem em cada projeto e descrever
para que outras pessoas que possam pegar não fiquem no ar e cada um tenha a sua interpretação. A gente descreve de forma concisa o porquê que aquele risco ali é realmente um risco para o nosso projeto. Okay? Esse processo ele é um pouco interativo, né? Durante o andamento do projeto, novos riscos podem ser detectados e vão constar nesse documento. Justamente, aí vem a questão de gerência de mudanças, né? Isso aí. Porque você, replanejando algo quando está lá na fase de execução, você tem que gerenciar as mudanças e aí você tem que replanejar todos os riscos para diminuir os riscos negativos ou maximizar os riscos positivos. Isso aí. Ok? Outro processo, análise qualitativa de riscos, priorização dos riscos para análise ou ação adicional subsequente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Aqui a gente busca priorizar os riscos de acordo com o impacto e probabilidade de acontecer. Isso mesmo. E aí, falando de uma forma bem resumida, Marco, essa qualitativa aí é você dizer se o risco é alto, médio ou baixo. Isso. E compõe uma listinha. Acabou. Isso resumidamente é assim, né? E aí você também vai dar prioridades, né? Se um determinado risco acontecer ou não, e se vai impactar alto, médio ou baixo. Ou como qualquer outra qualitativa. Não, como outra... Sumiu a palavra. Sim. Vamos esquecer. Então continue. Sumiu. Então a gente vai realmente fazer um levantamento dos riscos e dizer se ele classificação, que eu ia falar. Sim. Se é alta, média ou baixa, ou outra classificação que você desejar. 1, 2, 3, 4, 5, e aí você vai descrever cada um, o que significa essa classificação. Isso. Geralmente as pessoas utilizam o risco alto, médio ou baixo, de como que ele vai impactar no nosso projeto, ok? Isso. Bom, depois da qualitativa tem a quantitativa. Isso mesmo, que é uma análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Então aqui a gente vai realmente dizer quantos por cento ou quanto você pode gastar a mais ou a menos em um projeto se determinado risco se concretizar. Ou quanto que ele pode ser, quanto que um determinado projeto pode ser impactado no tempo. Né? Então tudo isso vai ser gerenciado através desse processo da análise quantitativa dos riscos. Então você vai dizer realmente, lá na qualitativa, quanto que aquele risco vai ser vai influenciar no projeto, e aqui você vai dar números reais de como que ele vai impactar. Por exemplo, a alta do dólar pode impactar nos custos do projeto. Então a gente precisa verificar isso, precisa verificar em determinada fase de execução lá, se o dólar vai estar para mais ou para menos de quando a gente planejou os custos. Okay? Nessa fase da quantitativa, por exemplo, a gente pode criar cenários para fazer análise numérica, estudando o quê? Por exemplo, no melhor caso, se esse risco acontecer, o que pode acontecer? No pior caso, você vai ter números para tomar decisões. Por exemplo, se um risco que poderia acontecer, no cenário de pior caso, se ele acontecer, por exemplo, poderia inviabilizar o projeto. Aí você já faz um planejamento do que poderia ser feito para evitar esse risco ou para diminuir o projeto em andamento. Ou no melhor caso... Bacana, esses exemplos de pior caso ou melhor caso são muito interessantes, porque vai te dar realmente, se acontecer tudo certo e esse risco bom acontecer no nosso projeto, a gente vai gastar tanto. Então os diretores já brilham o olho, já. Aí... Todo mundo já fica alegre, né? Isso. E também tem o contrário, né? Pior caso, poderia inviabilizar o projeto já no... E é importantíssimo a gente deixar todos os que vão investir no projeto cientes de que o projeto tem risco e os riscos são esses, né? Porque aí eles vão poder tomar a decisão se eles vão investir ou não. A pior coisa que tem é você investir em algo meio às cegas, né? Que era o que acontecia antes na Bolsa de Valores de Nova York, e agora com a determinada lei, que é a SOX, né? A Sarbanes-Oxley, você realmente tem uma transparência do que realmente você vai investir, ou seja, as empresas americanas são obrigadas a divulgar resultados financeiros para que as pessoas realmente saibam no que estão investindo, ok? Então essa é a ideia de quando você vai analisar quantitativamente os riscos de um projeto. Deixar as pessoas cientes
do melhor caso ou do pior caso em relação a números reais, principalmente custo e tempo, de como que aquele risco pode impactar no projeto, ok? Bom, e um novo processo que a gente tem aí... Que é o último, não é? Planejar as respostas aos riscos. É o último? Sim. Não, perdão, penúltimo. Isso penúltimo. Mesmo. Que é desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Aqui tem várias técnicas para auxiliar, não é? Isso mesmo. Por exemplo, um risco que pode acontecer é o professor na aula ao vivo esquecer uma palavra. Isso, classificação. Isso mesmo. Uma palavra bem simples, você esquece. Então, às vezes, você corre esse risco e você tem que traçar. Se eu tivesse planejado antes, se eu tivesse uma bolinha de cristal que ia fazer isso, mas até que a gente planeja, mas a gente procura alguns sinônimos para a organização, não é isso? Para a gente falar. Então, é basicamente isso, é você traçar realmente respostas que podem acontecer com um determinado risco. Por exemplo, se você tem um risco financeiro em um determinado projeto, você às vezes pode traçar resposta de você angariar mais fundos para aquele projeto, em determinado momento que aconteceu o risco. Angariar mais stakeholders, mais organizações que podem investir no teu projeto, ok? Às vezes o tempo está atrasado. Como que se você tem um tempo atrasado por causa de recurso, qual é a resposta que você pode dar? Contratar mais pessoas, alocar mais pessoas que estão desenvolvendo outras atividades no projeto para desenvolver determinada atividade e assim por diante. E como eu falei anteriormente, essas respostas que a gente planeja atualmente, não quer dizer que você vai tomar elas ao pé da letra no momento que aconteceu o risco. São só sugestões de como você pode remanejar aquele risco para que você possa responder a ele de forma correta. Então você vai fazer o quê? Com as respostas na mão, aconteceu o risco, junta a equipe de gerenciamento de projetos, junto os stakeholders e toma a decisão de qual é a melhor resposta e de como que ela pode se acoplar ao projeto. E aí você vai ter que ter toda a gerência de mudanças, né? Você vai ter que fazer toda a mudança no planejamento e na execução do projeto, ok? Então essas respostas são muito interessantes para a gente ter realmente um norte para onde a gente ir quando acontecer um risco, né? Porque aí você, às vezes, a gente não vai fazer esse plano de respostas aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai correr o risco, tal. Aconteceu o risco, junta a gerência de projetos e vamos imaginar, vamos analisar qual resposta que a gente pode dar a esse risco. Então você não tem algo conciso ali para que você possa trabalhar realmente, né, para que você já tenha um norte para que você possa desenvolver as atividades de gerenciamento de risco, né? Um caso muito explícito que a gente tem aí é a questão do 11 de setembro, né, lá as duas torres gêmeas dos Estados Unidos. O pessoal não mitigou os riscos de forma correta, né, das duas torres caírem, era muito pouco provável, e aí empresas simplesmente desapareceram da noite para o dia, né? Há empresas, por exemplo, que tinham informações em um prédio e o backup no outro prédio. Na outra torre. Na outra torre. Isso. Então a gente realmente, empresas deixaram de existir porque não mitigaram o risco corretamente. Ou seja, se as duas torres caíram, como que a gente vai responder? Onde é que estão nossas informações? Né? Então foi um erro. E aí existem até leis aí, até algumas ISOs que falam, até algumas normas que falam, que até andei lendo, parece que backups seguros realmente tem que estar a 50 quilômetros de distância da base original, no mínimo, né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado aí para que a gente não cometa os mesmos erros de outras empresas. E aí a gente tem o último processo. Rapidinho, Fred. Uma coisa interessante que eu li sobre o planejamento das respostas, tem lá, eliminar o risco, transferir o risco, mitigar o risco, aceitar o risco, né? Aí uma coisa que você uma vez comentou comigo, se o risco é muito grande, aí o que pode acontecer? Você falou, aceita. Não tem resposta para o risco. Isso mesmo. Aceita e bola para frente. Bola para frente. Aí outro exemplo, transferir o risco. Aí caramba, como é que alguém vai aceitar o risco, a transferência de um risco? Não é dele vai aceitar? Eu lembrei, seguro. Isso. Tem um risco de alguma coisa acontecer, faz um seguro, tá garantido ali o projeto. Garantido.
É como acontece, né? Seguro de carro, casa, seguro de vida. Construção. Isso, construção, tudo isso. Essa semana, né? Seguro de construção. Falando nisso, tem professor de Casa Nova que vai convidar a gente para o churrasco e tal. Vamos lá. Monitoramento, Fred. Isso mesmo, monitoramento e controle de riscos. Então a gente precisa ter os riscos identificados, a gente precisa ter os riscos residuais, que a gente estava até comentando esses dias, não é isso, Marcos? Sim. O que são os riscos residuais, pessoal? Os riscos residuais são aqueles riscos que não vale a pena você planejar, você identificar, você traçar respostas. São riscos que você deixa ali, que são pouco prováveis às vezes, ou você não tem dinheiro para gerenciar aquele risco e assim por diante. Ou você não tem tempo para gerenciar aquele risco. É a faixa de risco que fica ali ao lado, que não é planejado, que não é analisado quantitativa e qualitativamente, ok? Então são os riscos realmente que ficam de lado ali e eles podem acontecer, mas por uma falha financeira, por uma falha de tempo, você não vai poder controlar, monitorar esses riscos residuais aí. E se acontecer, aí você realmente tem que tomar alguma providência, o gerente de projetos tem que tomar a providência para que o projeto ande ou não, se ele pode parar. No slide a gente tem mais algumas coisas a respeito de monitoramento dos riscos, novos riscos que podem acontecer e plano de resposta aos riscos, né? Então, como o Marco até falou aqui anteriormente, durante a execução do projeto pode vir a existir novos riscos que não tinha. Ou enxergar alguns que não tinham sido ainda observados, né? Isso mesmo. Então, a gente tem tudo isso e a gente tem que gerenciar isso, monitorar para ver se os riscos estão aumentando ou diminuindo, se os riscos residuais eles podem ser gerenciados agora, se existem novos riscos que a gente precisa fazer o planejamento real, e aí tem a gerência de mudanças, que você vai adicionar esses novos riscos aí ao planejamento, ao gerenciamento dos riscos, ok? Bom, depois dos riscos a gente tem a nossa última área de conhecimento de hoje, não é isso? Aquisição. Mas antes de entrar, Fred, só falar aqui do chat, o pessoal está gostando bastante da disciplina. Eles estão falando de certificação, de especialização, está aqui o Alessandro interessado em especialização, o Sérgio também, todo mundo querendo alavancar na área de gerência de projeto, que é bastante interessante. Legal. Então, existe a certificação do PMI, né? Isso. Que é uma certificação bastante complicada de se tirar, porque você precisa realmente ter uma determinada experiência em gerenciamento de projetos, e depois você tem que manter essa experiência. Existe aí, está até falando ali MBA também, existem especializações em gerência de projetos que você pode que você pode fazer, ok? Isso aí. Então, vamos à aquisição, vamos lá, né? Aquisição. Gerencia a aquisição de bens e serviços necessários ao projeto. Lembrando, pessoal, em algum momento do planejamento já foi levantado que todos os recursos necessários. Aqui na parte de gerência, os recursos de materiais são administrados, licitados, comprados, tomados emprestados e por aí afora. Compartilhados, isso tudo é feito aqui. E lógico, como todas as outras áreas que nós vimos, essa também tem os seus processos. Vamos ver quais são os processos da área de aquisição. Vamos lá, no slide. Planejar as aquisições, realizar as aquisições, administrar as aquisições e encerrar as aquisições. São 4 processos que vão dar a cara da área de conhecimento de aquisição. Isso mesmo. Vamos lá para o primeiro, Marco? Vamos para o primeiro. Planejar as aquisições. Vamos ver no nosso slide, pessoal. Então, ele determina o que comprar ou adquirir e de quando e como fazer isso. Pessoal, vocês lembram lá no tempo, na gerência de tempo, existe estimativa dos recursos das atividades. Se a gente já tem todas as atividades que estão na estrutura analítica do projeto, a gente vai ter o quê? O recurso de cada atividade. E aí alguns recursos são alocados lá na parte de recursos humanos, que foi na última aula, e existem outros recursos físicos, principalmente, imóveis, que precisam ser adquiridos durante o projeto. E aí aqui é que a gente vai entrar. O que está lá descrito na estimativa de recursos? A gente precisa comprar determinados computadores, determinadas mesas, determinados softwares e assim por diante. E quando que você vai fazer isso? É lógico que você não vai comprar tudo de uma vez, às vezes. Só se um fornecedor fornecer uma promoção realmente bem interessante, aí você vai lá e compra tudo de uma vez. Mas se não, você só vai comprar quando? Quando as atividades forem desenvolvidas. Você não tem um cronograma certinho das atividades?
Então, em determinado momento, você vai lá e compra para o financeiro da empresa não bancar tudo de uma só vez, ok? Então, você vai realmente pegar aquele planejamento que foi lá aquele processo lá do tempo e vai servir como entrada aqui desse processo. Ou seja, você vai planejar as aquisições reais, né? Você vai fazer o levantamento do que você precisa e de quando você vai adquirir. Outra característica que a gente pode ver aí no nosso slide, potenciais fornecedores são identificados, ou seja... Levantamento, não é? Você vai fazer um levantamento de quais fornecedores você pode adquirir determinado equipamento. Ou seja, se você determina um determinado padrão de qualidade, você tem determinados fornecedores que têm esse padrão que vão te satisfazer, que vão satisfazer as necessidades do projeto, ok? Então, você aqui no planejamento, você faz o quê? Você faz o levantamento dos recursos necessários e de quando você vai precisar comprá-los e faz o levantamento dos potenciais fornecedores para cada recurso físico que você precisa adquirir para o desenvolvimento do projeto. Não é isso, Marcos? Isso aí. Outro aí. Segundo processo. Cadê? Processo de realizar as aquisições. Processo de obtenção de resposta de fornecedor, seleção de fornecedor e realização de um contrato. Aqui, pessoal, você já sabe o que tem que comprar. O Fred acabou de falar onde isso é feito. Agora você precisa realmente comprar. Você tem lá possíveis fornecedores, já foram levantados. Não quer dizer que eles serão. Você tem possíveis, no plural. Nesse momento, está aqui, realizar a aquisição, você vai pedir orçamento. Você tem que pechinchar, pede orçamento. Os fornecedores vão te dar uma resposta. Olha, eu posso te fornecer tal recurso por tanto, em tanto tempo ainda. O tempo é um recurso escasso. Então, mesmo o fornecedor podendo te fornecer um recurso mais barato, mas fora do prazo não te atende. Então, você às vezes precisa pagar mais caro. Nesse momento, isso é feito. Orçamento, estimativa lá, a obtenção de preços e, sendo atendido tudo isso, realização de contrato. Contrato para poder processar se o cara não te atender. Não é mesmo? É isso, Marco. Para de processar as pessoas. Rapaz! É basicamente sério? isso. Realmente, você tem que fechar. Tem que amarrar fechado. todos os nossos, pessoal. Todos os nossos para que você não corra riscos. Isso, okay? evitar risco. Então, o contrato evita você correr determinados riscos. Você falando em adquirir as coisas, eu estou vendo aqui que você postou o valor da certificação aí, o pessoal começou a reclamar. O valor em dólar, $550 para quem não é associado ao PMI. Imagine você fazer uma prova dessa que é extensa pra caramba e não passar. Dinheiro jogado fora. Isso. Então você realmente tem que fazer o levantamento. Você tem que estudar bastante, você tem que principalmente viver gerência de projetos de fato em uma organização, para que você vá lá e tire uma certificação dessa, que o pessoal é super valorizado no mercado atualmente. O pessoal que gerencia projetos. Igual o amigo meu, Fredson, que ele gosta de falar que algumas certificações tirou pronto, tá ali pro resto da vida. Essa é diferente. Verdade. Quando faz a prova e consegue a certificação, você tem que manter, senão mesmo. Perde. Então, por exemplo, uma certificação Java, por exemplo, de programador. Você tira ali, pro resto da vida você é um programador certificado Java, entendeu? Você não precisa mais nem trabalhar na área, você é um programador certificado. Em gestão de projetos é completamente diferente. Você tem que gerenciar, você tem que ter essa experiência para tirar a primeira certificação, e aí de ano em ano você precisa renovar essa certificação. De ano em ano é de 2 em 2 anos, eu não me engano. Eu não lembro agora. Isso mesmo. E aí você tem que ter determinadas atividades, você tem que desenvolver palestras de gerência de projetos, você precisa fazer parte de projetos, seja gerenciando, seja como chefe da equipe, ou seja apenas como parte do planejamento e assim por diante. Se você não fizer isso com determinada frequência, você perde a sua certificação do PMI. Isso aí. Ok? Então continuando, isso aí. Administrar as aquisições, processo de gerenciamento das relações de aquisição. Isso mesmo. Então a gente vai realmente administrar o que são as aquisições. Você tem que realmente saber, você fez as compras, realmente vai
poder administrar, ou seja, vai poder distribuir os recursos que você adquiriu para cada atividade do projeto, ok? Isso. Então, cada atividade vai ser alocada em determinados recursos. E aí que a gente precisa fazer, alocar, quando a gente fala alocar, às vezes a gente, lá no tempo, lá quando a gente vai distribuir as atividades, você tem determinados cronogramas que você pode, coisas que você adquiriu para uma atividade podem ser aproveitadas por outras atividades. E aí você tem que administrar tudo isso para que você não compre em duplicidade. Ou seja, atividades que não vão ser executadas em paralelo, que elas vão ser executadas ao longo do tempo aí, você pode alocar os recursos que você comprou na atividade 1 e depois alocá-los na atividade 5 lá. Por quê? Para você não adquirir um determinado computador 2 vezes ou uma determinada mesa 2 vezes para desenvolver determinadas atividades do projeto, ok? E o último processo aí é encerrar as aquisições. Pessoal, basicamente quando você encerra as aquisições, você precisa realmente encerrar todos os contratos para você dizer que um projeto está encerrado. Você realmente precisa ter a aceitação do teu cliente e ter o encerramento de todos os contratos realizados com os fornecedores. Liquidar todos os contratos. contratos. Se você não encerrar e pagar realmente os fornecedores, o projeto não pode não pode ser dito que está encerrado, ok? Então você realmente precisa planejar as aquisições, precisa comprar tudo os recursos que foram planejados e você depois precisa encerrar os contratos que você iniciou. Se esses contratos ficarem abertos, o projeto não é fechado, o projeto não tem fim, ok? Então você, na hora o cliente aceitou, você não precisa, ou você não precisa mais nenhuma garantia do fornecedor, ou o fornecedor já te pagou, já te deu tudo que você necessitava, você vai lá e finaliza realmente os contratos e encerra o projeto. Marco, era isso que a gente tinha para a gente falar na nossa aula, né? Isso aí. Então, as últimas 3 áreas de conhecimento: riscos, aquisições e comunicações. Falei na ordem inversa aí, mas está valendo. Está valendo. Então, essas 3 são as 3 últimas áreas de conhecimento e a gente fecha as áreas de conhecimento do PMBOK, não é isso? Isso aí. Pessoal, tenham uma ótima noite. Próxima aula é sobre maturidade. Maturidade. É isso. A gente vai estar aqui na próxima quinta falando sobre maturidade em gerência de projetos para vocês, ok? Pessoal, até mais. Tenham uma ótima noite aí com as próximas aulas e depois um bom descanso para vocês. Até mais, pessoal.